Passamos para o item seguinte, que é o fabricar um produto perfeito. Os produtos que fabricamos devem ser os mais perfeitos possíveis, como, por exemplo, uma cédula novíssima, cuja perfeição e sensação de textura se notem à primeira vista. O produto reflete o sentimento, cocoro, de quem o produziu. Quando feito por uma pessoa tosca, o produto também sai bem rústico. Se for produzido por uma pessoa sensível, o produto apresentará a sua sutileza. Não se conseguirá criar um produto que satisfaça realmente o cliente se tiver a ideia de produzir em quantidade e depois escolher somente os bons. Devemos, portanto, visar produzir algo com cada uma das partes perfeita, preparando um processo produtivo o mais perfeito possível e concentrando a atenção de todos os envolvidos com o sentimento de não produzir nada com defeito. Esse é um episódio de algum tempo atrás, de quando estávamos desenvolvendo pesquisas sobre a produção de semicondutor package, convidando uma determinada pessoa como líder do projeto. O desenvolvimento desse semicondutor package era um trabalho muito árduo, que ninguém ainda havia experimentado. Quando conseguia dar uma forma no produto, depois de um sacrifício que superava a imaginação de todos, gastando um tempo muito longo, o líder do projeto trazia-me a amostra. Apesar de saber que eles haviam chegado naquela amostra depois de um árduo trabalho, para mim a sua aparência parecia um pouco suja. O semicondutor package é solidificado queimando dentro do gás composto por hidrogênio e nitrogênio. Como não há presença de oxigênio, caso houvesse sobre a placa uma partícula ínfima mesmo de gordura, esta carboniza durante a queima e o produto apresenta uma aparência um pouco cinzenta. Por isso eu me expressei que a amostra parecia estar um pouco suja, embora atendesse todas as propriedades de um semicondutor package. Por isso, quando o líder do projeto trouxe a amostra, dizendo satisfeito: "Presidente, conseguimos", respondi-lhe: "Realmente, não há problema no aspecto funcional, mas não posso aprovar." O líder perguntou-me em seguida: "Por que se atende a todas as propriedades necessárias?" A minha resposta foi: "Note, está sujo." O líder, que havia se empenhado tanto para chegar a esse produto depois de muito sacrifício, ficou revoltado por ter sido rejeitado por uma causa tão insignificante e começou a discutir comigo. Sendo o senhor também engenheiro, deveria conversar com base na teoria e não pela aparência. Não posso aceitar. O que a aparência tem a ver com as propriedades do produto? Não acha incorreto julgar por mera sensação? Disse ele. Então eu lhe expliquei. Você disse que atendeu a todas as especificações necessárias, mas o fato de apresentar esta cor alterada leva a dizer que, talvez, atendeu ao limite mínimo especificado. Não acha? Pois se fosse um produto perfeito, a própria aparência também deveria ser bonita. Se tomarmos como exemplo beisebol, geralmente um excelente arremessador tem uma forma bonita de arremessar. Obviamente, há exceções e aqueles que arremessam de um modo irregular. Da mesma maneira, um bom produto deve possuir também uma classe de excelência inerente. Esta cerâmica, originalmente, deve ser de um branco cândido, com aparência impecável, que até provoque medo de tocá-la para não se cortar de tão perfeita. Quando tiver uma aparência magnífica, como a que descrevi, certamente as suas propriedades também serão excelentes. Assim, persisti em não aceitar a amostra que aquele líder me trouxe. Utilizei aqui a expressão dar medo de tocá-la para não se tocar, que significa ser perfeito ao extremo, um produto que possui qualidade máxima. Graças à nossa busca por essa perfeição, tanto em qualidade como em aparência, alcançamos sucesso em nosso negócio de semicondutores package. A partir de então, essa expressão passou a ser utilizada em toda a empresa, buscando realizar sempre um produto com elevada qualidade que dê medo até de tocar com a mão nua para não se cortar com tamanha perfeição. Por esta razão, na Kyocera, é proibido tocar nos produtos com as mãos nuas. Orientamos sempre pelo uso das luvas durante o manuseio. Acredito que, graças a essa postura, a nossa empresa pôde evoluir de pequena empresa para média e de média para grande. Esse assunto não se limita somente aos produtos. Pode-se dizer
que o mesmo vale para o comportamento dos funcionários. Através de seu bom comportamento e de suas atitudes, cria-se um ambiente de requinte na empresa. Seria um ambiente de extrema perfeição e classe. Como é a última palestra do ano, eu gostaria de falar um pouco sobre o meu pensamento no dia a dia. Podemos considerar a filosofia da Kyocera como um preceito. Venho sempre pregando. Leve a cabo o que é correto como ser humano, exatamente como deve ser. E creio que isso se assemelha com os preceitos pregados por Buda Shakyamuni. O Buda Shakyamuni prega que o objetivo extremo de um ser humano aqui na Terra é atingir o estado de iluminação, Satori. Dentro do ensinamento budista, há a expressão chegar ao outro lado da margem. E nós, homens comuns, interpretamos como chegar ao paraíso das terras puras, que está do outro lado do mundo. Contudo, a outra margem, pregada por Buda Shakyamuni, é o estado de iluminação. Quando se atinge esse estado, abre-se a percepção das coisas e alcança-se o estado de paz espiritual. É tal estado que é considerado como o paraíso de terra pura. Como meio para chegarmos a esse paraíso, Buda Shakyamuni prega as práticas ascéticas das 6 paramitas, caminho para a perfeição. A primeira prática é a generosidade. Pode ser uma doação monetária ou todas as ações que ajudem as pessoas. Sempre tenho abordado em minhas palestras o sentimento altruísta que, à primeira vista, parece ser um tanto contraditório com a gestão de uma empresa. Contudo, pensar em prol das pessoas e da sociedade, que é a essência do altruísmo, corresponde à generosidade pregada por Buda. Empresários de pequena e média empresa lutam dia e noite para proteger os seus funcionários. Ou seja, está trabalhando em prol do próximo, o que representa um perfeito ato de generosidade. A segunda é a virtude, que significa obedecer aos preceitos. O Buda Shakyamuni diz que o homem possui 6 desejos carnais. Como o nome disse, são desejos originados pelo fato de o homem ter o corpo carnal, sendo que há muitos casos no passado em que homens se degeneraram devido a tais desejos. Mencionarei agora cada um dos 6 desejos citados por Buda. O primeiro é Tom, que compreende os desejos humanos como a gula, o apetite sexual, a sede de fama, etc. São desejos inerentes ao corpo físico, mas que não deve torná-los excessivos. O próximo é o Jin, o sentimento de ira que provoca atitudes egoístas e prejudicam as pessoas que estão ao seu redor. O seguinte é o Ti, um sentimento baixo de quem vive se lamuriando e reclamando de tudo devido à sua ignorância e inveja de quem é bem-sucedido. O próximo é o Man, um sentimento que se torna cada vez mais presunçoso, deixando de lado a humildade. Gi é o próximo desejo. Trata-se conforme o ideograma do sentimento de duvidar de tudo. O último é o Ken, a visão distorcida das coisas. Só se consegue ver as coisas pelo ângulo negativo. Estes são os 6 grandes desejos carnais. Bom, no segundo Buda Shakyamuni, os quais devem ser superados. Pertencem à segunda prática para a perfeição, paramita, virtude. A terceira paramita é a da diligência. Significa trabalhar empenhando todo o seu esforço. Eu sempre solicito que se esforce mais que todos. É um esforço como o de trabalhar enquanto outros dormem. Isso refere-se à diligência. Os monges da escola Zenshu, do budismo, empenham-se em práticas ascéticas muito severas para chegar ao estado de iluminação. Entregam-se de corpo e alma tanto para o trabalho na lavoura como na limpeza, bem como na hora de meditar. Esta é a diligência. O mesmo faz o gestor para administrar a sua empresa. Seu esforço assemelha-se ao dos monges da escola Zenshu. Tem o desejo de tirar longas férias como todos fazem e passear em algum lugar, mas a preocupação de deixar a empresa, de acontecer algo que interfira no bom andamento, faz com que trabalhe desde manhã bem cedo até tarde da noite. Pode-se perfeitamente tratar tal esforço também como diligência,
pois esta não se limita somente à prática da meditação. A quarta paramita é a paciência. Significa suportar. Hoje os senhores estão resistindo bravamente a esta crise, e Shakyamuni também considera tal ato como uma prática ascética. A quinta paramita é a concentração. Significa meditar, mas interpretando a meu modo, creio que não corresponde exatamente ao ato de meditar. É ter, pelo menos uma vez ao dia, um momento para acalmar o sentimento e o pensamento. Quando nos empenhamos na gestão da empresa, sem querer ficamos nervosos, de cabeça quente, o que não nos permite ter uma decisão fria, racional. Creio que o significado desta paramita é acalmar os nossos corações e esfriarmos as nossas cabeças ao menos uma vez no dia, justamente para que isso não ocorra. Creio que pode ser até mesmo na hora de ir para a cama, deitar e fechar os olhos em silêncio e acalmar os pensamentos. Se no dia a dia procurarem praticar esses 5 itens que lhes mencionei, conseguirão um dia chegar à sexta paramita, a sabedoria, ou seja, o estado de iluminação pela qual obterão o conhecimento dos princípios fundamentais deste universo que regem todas as coisas deste mundo. Desta maneira, Buda Shakyamuni pregou que o objetivo maior da vida é atingir o estado de iluminação e, para tanto, nos indicou as 6 paramitas, ou seja, reprimir ao máximo os seus desejos carnais, suportar o sofrimento, manter calmo o sentimento, dedicar-se pelo bem do próximo e, portanto, viver plenamente a vida. Assim, certamente alcançará o estado de iluminação. Tudo isso é o que tenho mencionado como elevar o sentimento, polir o sentimento, purgar o coração ou purificar o sentimento. Obviamente, como somos pessoas comuns, não seremos capazes de alcançar o estado de iluminação tal qual Buda Shakyamuni, pois vivemos repetindo tentativas e erros, pelas más condutas, pelos mal-entendidos, refletindo e corrigindo os nossos erros. Por termos um corpo físico, somos reféns dos desejos mundanos, como a ganância, a ira, a lamúria. Enquanto seres humanos, é normal termos esses desejos e emoções. Contudo, o importante é até onde conseguiremos reprimir esses sentimentos e polirmos a nós mesmos. Em outras palavras, até onde seremos capazes de levar à prática das 6 paramitas durante as nossas vidas. Isso corresponde à formação de nossa personalidade, nossa alma, até o dia de nossa morte. Acredito que, embora o corpo físico pereça após a morte, pode-se levar a alma sublime até o outro mundo. E também, como um meio para elevar o fator pensamento na fórmula da vida, deixem sempre dentro de si essas 6 paramitas. Se polirem a alma, a empresa deverá crescer distintamente, mesmo que não desejem. Contudo, gostaria que os senhores entendessem que esse resultado não é um mérito, nenhuma façanha de vocês. A sua personalidade e caráter como seres humanos, polidos no processo de tornar melhor a empresa, é que serão seus patrimônios. Hoje termino por aqui.